Boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado número 26 hoje. E aqui ao lado do nosso querido economista César Casolari. Fala, professor. Beleza, vamos mais uma vez com bastante notícias. Hoje é um dia bem importante para o mercado econômico, né, de forma geral. O mercado financeiro vem se balizando muito nos dados de expectativas de juros e para isso vai acompanhando a inflação. E já começamos com um dado, né, como sempre falando sobre os Estados Unidos, começamos com um dado não tão positivo assim, né? Inflação acima do esperado, né? Pois é, esse dado saiu hoje mesmo, estava sendo muito esperado, né? A gente tinha que ver como a inflação ia reagir agora no terceiro mês do ano. Os dois primeiros meses nos Estados Unidos o resultado não foi muito bom. E hoje aí, né, dia 10/4, saiu o resultado do CPI e ele veio mais alto do que o esperado, né? Veio 0,38 e o consenso era 0,30. Sendo que ali nos núcleos foi também um pouquinho acima e nos últimos 12 meses agora a gente tem um CPI de 3,5. Era esperado um certo recuo em relação ao começo do ano, por poder ser, talvez fosse como foi no Brasil, um aumento sazonal, né, ali na inflação dos Estados Unidos, mas não foi isso que aconteceu. E esse dado veio muito ruim, já era meio esperado. Ontem, no final da tarde, muita gente falou que o dado tinha vazado, porque do nada o S&P 500, né, que é o índice da Bolsa dos Estados Unidos, despencou. E hoje também, né, ele despencou, ele acabou, fechou o pregão com menos de 1%. E, cara, influenciou absolutamente tudo aqui no Brasil, né? O humor mudou bastante aqui no nosso mercado. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E e veio assim, né, veio como uma péssima notícia. Vamos esperar agora a reação dos diretores do Fed e tal, mas a gente mantém aquela visão que a gente começou a ter há cerca de um mês atrás, né? O mercado inteiro tem essa sensação que os cortes de juros dos Estados Unidos vão ficar um pouco mais para frente do que junho, né? Devem fechar o ano aí em talvez dois ou um corte, ou vamos ver, né, o que vai acontecer. Se continuar nesse ritmo, não tem corte esse Não ano, né? tem Então a corte. gente já vinha já esperando isso já para o começo do ano. Agora ó, já está sendo mais apostado agora para que os juros eles sejam reduzidos apenas a partir de setembro. Mas se continuar nesse ritmo, né, a economia americana continua muito pujante, continua muito forte, muito emprego lá, tá muito alto, principalmente por conta da imigração, muitos imigrantes. Por isso que a quantidade de trabalhadores ela é maior do que a quantidade de vagas. Então isso está fazendo com que a gente cada vez mais acredite que a inflação vai demorar mais tempo para ceder e demorando para ceder vai ter que manter os investimentos, eles acabam ficando, não é que vai ter que manter mais as empresas, os fundos e as próprias pessoas, elas optam até por manter os investimentos em ativos com menos risco, porque está garantido ali, já que está uma taxa alta, né? Normalmente É. era mais próximo de 2 de 3 então tinha que correr um pouco mais de risco. Nesse momento que está oferecendo ali já na casa dos 5, né? E quando a gente olha até para os títulos mais longos, está até um pouco superior a isso. Então fica ainda atrativo para as pessoas manterem só no título público mesmo. A volta que a gente gosta de explicar aqui a inflação não cede, então os juros têm que ficar mais alto por mais tempo, inclusive os juros futuros, que são os juros que baseiam os contratos de crédito nos Estados Unidos ou em todos os países, para o futuro ficam mais altos também. Crédito mais alto significa que menos empresas e menos pessoas vão tomar empréstimos, ou vão tomar menos, né, empréstimo, vai ter menos demanda e menos investimento, as empresas vão ter menos lucro, então as pessoas compram menos ação e migram. Então, assim, a relação do mercado financeiro com o mercado real, a gente faz essa diferenciação mais por, por didática, né? Porque é a mesma coisa, né? O mercado financeiro financia a economia real e a economia real tem uma influência direta no mundo financeiro. No fim das contas, é a mesma coisa, né? A gente tem que entender essa lógica e como eles se interrelacionam, como qual que é essa dinâmica e quais são os indicadores mais importantes para a gente acompanhar. É isso que a gente tenta fazer aqui toda quarta-feira. Verdade. Seguimos aqui acompanhando então os Estados Unidos, que são quem ditam a direção ali do mercado financeiro, né? Não só lá, mas globalmente. Então, vamos continuar acompanhando. E falando um pouco sobre China, né? A gente tem visto bastante pessoal falando que Bitcoin é o novo ouro, né?
É o ouro digital. A gente está vendo vários países ali, inclusive Estados Unidos, teve bastante negociação de Bitcoin recentemente, mas parece que a China não está botando muita fé nisso daí não, né? Tá achando ainda que está apostando no ouro físico, né? Pois é, a China, desde o ano passado, já tem 16 meses seguidos que a China só aumenta a quantidade de compra de ouro. Tanto China, quem diz o país, mas é muito o Banco Central chinês, está comprando mais do que todos os bancos centrais do mundo. E também as empresas e as pessoas, né, o varejo que a gente chama, também estão entrando nesse mercado de ouro, né? A gente batizou aqui de a nova rota do ouro, né, em vez de ser a nova rota da seda. Qual que é a tese por trás disso, né? Por que chinês está comprando tanto ouro? Bom, a primeira explicação é primeiro porque eles têm uma reserva de ouro em relação aos outros países bem baixa. A China tem a maior reserva internacional do mundo, que é em dólar, e é muitos por cento da reserva que ele tem, e o ouro hoje é apenas 4%, sendo que nos outros países ocidentais, como Estados Unidos e muito na Europa, esses índices chegam a 60%, 70% das reservas. Então eles são muito concentrados em ouro. É, a gente também teria, né, mas o nosso ouro está lá na Europa, né, está dando um passeio lá, daqui a pouco ele volta. E a China também, e os investidores chineses também tiveram que fugir do ativo imobiliário, que eles tiveram um problema muito grande, para algo também sólido e que tem aquele que as pessoas às vezes tem muitos, né, investidores que a gente conhece gostam de falar de lastro, né? Eu quero ter um lastro físico ou alguma coisa real que eu possa sentir, né? Obviamente ninguém compra a barra de ouro, mas o ouro existe, né? Toda vez que você compra um ouro, ele é um papelzinho que representa uma barra de ouro que existe em algum lugar, que está guardado em algum lugar e tal. Então parece que os chineses estão buscando essa alternativa que tem historicamente valoriza, né? Tem uma valorização boa, não é gigantesca que nem o Bitcoin, mas também não tem uma desvalorização tão grande como o Bitcoin costuma ter. E o ouro está no seu preço mais alto historicamente, né? Então, toda vez que tem algum problema, o ouro é um recurso escasso também, né? Uma hora ele vai acabar também e não vai ter mais ouro para a gente achar. E ele vai, teoricamente, ele vai sempre, sempre, sempre se valorizar. Assim como o Bitcoin, a ideia é essa A também, né? ideia é Vamos ver essa. se isso vai Mas funcionar. o grande problema do Bitcoin, nesse sentido, é que ele não faz parte de nenhuma reserva de país. Faz de muitas pessoas físicas, mas nenhum país, tirando El Salvador, eu acho, né, Uhum. que ainda não tem reservas relevantes em Bitcoin, né? Acho que é El Salvador, mas El Salvador, assim, me desculpa se você é de El Salvador, não é um tamanho relevante para a economia mundial, né? Nesse sentido que a gente está falando. Para o país, eu acho que é muito grande. Boa curiosidade para a próxima aí. Vamos dar uma olhada nisso. Isso é verdade. E também não tem nenhum lastro, né? Aí também não tem. Mas enfim. É... Vamos falar sobre China também, vamos então falar um pouco sobre a Europa, né? A Europa que vem vivendo uma dinâmica bem diferente ali dos Estados Unidos. A Europa que nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, a gente tem visto cada vez uma dependência maior de alguns países, principalmente ali a Alemanha. A Alemanha teve agora uma surpresinha aí que está mexendo com a economia Uma, europeia, né? uma péssima surpresa para a Alemanha, que é a perda do dinamismo de sua economia, né? A Alemanha, desde que teve a sua, vou falar reindustrialização, mas foi uma reconstrução completa depois da Segunda Guerra, participou da economia mundial com excelentes produtos, com excelentes empresas, sempre com muito dinamismo, e era muito baseado nas exportações, né? Porém, nos últimos tempos, agora as exportações mundiais, na média, têm crescido muito mais que as exportações alemãs, principalmente a China, né? A gente falou bastante aqui do carro elétrico chinês, que tem crescido muito e está deixando ali os alemães um pouco preocupados. Mas a Alemanha é o principal país produtor, que tem o maior PIB, é o país que leva ali, carrega um pouco a Europa nas costas, tirando um ou outro país, mas de toda a zona do euro, a Alemanha tem uma participação muito relevante, é uma economia dinâmica e tal, mas está tendo grandes problemas, igual os outros países europeus estão tendo também, né? Mas a Alemanha tem esse problema agora. Recentemente a Alemanha perdeu a posição para o Japão, né? Sim. De economia. Então, é um problema sério, né? É um problema da esfera real, mas que a gente acompanha muito por aqui, pelo lado dos investimentos e da finança e dos indicadores que a gente olha, mas eles estão, como a gente falou, intrinsecamente ligados, e essa falta de dinamismo na economia
europeia em geral está afetando diretamente a Alemanha. Teve um problema sério também de energia lá, principalmente depois do Covid, mas todo mundo tem. Isso aí não seria uma desculpa. Mas a Europa teve um problema sério de fornecimento ali com o começo da guerra. Eles conseguiram relativamente rápido trocar o fornecimento para os países escandinavos, né, da Rússia para os países escandinavos, mas mesmo assim eles estão passando por um problema grande de exportação e quem sabe, né, comece a ser um problema um pouco maior para a economia alemã, que não só de exportação, mas também de produção ou até de falta de dinamismo mesmo, né? Assim, não conseguir fazer com que a sua indústria se desenvolva nessa nova tecnologia, né? Nas novas tecnologias que estão aparecendo. Vamos ver, né? A Alemanha ainda é o terceiro ou quarto maior PIB do mundo, é uma renda per capita absurda de alta, é um país super arrumado, né? Sempre tiveram as contas em dia e não é à toa que estão liderando a zona do euro, mas é um dado preocupante que saiu. A Alemanha que é uma referência para produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado, né? Então, a Europa, por muito tempo, ela tem sido carregada por Alemanha, Reino Unido e França, né? A França já não está bem das pernas também já faz um certo tempo. O Reino Unido acabou pulando fora ali, né? A Inglaterra, principalmente, puxou ali para fora. E a dependência ficou cada vez maior da Alemanha. Então, a Alemanha agora passando por mais dificuldades, isso vai com certeza aí alastrar um pouco pela Europa, né? Mas olhando aqui para os nossos irmãos, né, a Argentina, que a gente já vem falando, normalmente não tem tanta expressão mundial, mas com certeza é um país relevante para a gente aqui no Brasil, principalmente por ser nossos vizinhos, fazerem parte do Mercosul. E a gente tem acompanhado um pouco mais de perto desde esse agravamento da crise, da questão da eleição do Milei. E a cada dia também é uma surpresa nova, né? Um lado bate, o outro lado assopra. Mas a Argentina tem recebido bastante elogio mundo afora, né? A Argentina agora tá. A Argentina é que nem aquele aluno que sempre sentou no fundão, só tirava nota ruim e de repente resolveu virar o melhor aluno da turma, né? Cumprir todos os requisitos, está ganhando ali umas estrelinhas do FMI, ou solzinho, né? Para lembrar a estrela. É o aluno que vai ser reprovado, né? Que tá lá atrás, vai ser reprovado, então começa a correr atrás agora e dispara lá como melhor aluno. Ficou o ano inteiro jogando bola, ficou no celular e agora tá correndo para estudar aí o mais rápido possível para ver se passa de ano. Ganhou umas estrelinhas aí do FMI, né? Por conta da redução grande da inflação que o Milei conseguiu atingir aí nos últimos 3, 4 meses, ele conseguiu cortar o financiamento do BC para o governo, né? O Banco Central ia dando cada vez mais dinheiro para o governo para ele poder gastar mais. Conseguiu subir um pouquinho as reservas, né, ali do país, atrair um pouco mais de capital e segurar um pouco o pouco de dólar que tem ali na Argentina. E começou a criar medidas ali para reduzir as distorções econômicas que tinham no país, né? Isso tudo ainda tentando manter no máximo que pode as questões sociais, vai criar um Bolsa Argentina, todas as medidas de subsídio que ele tem cortado naturalmente, ele tem reservado um pedaço menor ali para os mais pobres e tal, tem feito um efeito razoável, porque a pobreza na Argentina tem subido bem rápido, independente dessas ações, mas mesmo assim, é um cenário, né? Assim, a professora viu que o aluno veio sentar pelo menos na frente e está prestando atenção na aula, né? E tá fazendo pergunta, tá tentando melhorar um pouco, mas também o estrago é tão grande que não vai ser da noite para o dia, né? A gente falou bastante aqui, talvez nem no governo Milei, nesses próximos 4 anos, seja possível reverter essa situação, mas primeiro, inverter os indicadores já é muito importante, ter dólar, atrair dólar, conseguir reduzir um pouco os juros lá, que estão na casa de 100%, reduzir essa inflação que chegou a bater 270% ano passado, tudo isso assim é inviável ter um país sendo tocado desse jeito, gastando, né, sem saber nem onde está gastando, né? Parece um ralo que o dinheiro vai embora e quando você vê já foi tudo embora, já foi dólar, já foi peso, Bitcoin, ouro, carne, foi tudo embora ali nessa gastança do governo, né? Então aí a Argentina, muita gente fala mal do FMI, mas o FMI, ele parte de um princípio, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso,
que infelizmente você tem que gastar menos do que você recebe, né? Esse é um princípio que os países teimam em não seguir, e muitos falam que você tem que fazer isso mesmo, mas não dão o exemplo. Isso é muito claro no mundo hoje, principalmente os Estados Unidos não faz isso, nunca fez, né? Sempre gastou mais, mas ele tem uma diferença para os outros países que ele pode, né? Ele tem a impressora que todo mundo aceita o dinheiro dele. No nosso caso, principalmente no caso da Argentina, a nossa moeda é considerável inconversível, né? Não é moeda que as pessoas querem ter, os países ou as pessoas querem ter de reserva, como o dólar é no mundo inteiro, o euro é um pouco menos e tal. Não quer dizer que agora a Argentina está no País das Maravilhas ali, né? Ainda tem bastante coisa para melhorar, mas o bom é que pelo menos está tendo evolução, né? E aí, obviamente que para isso acontecer tem um problema ali gerado de curto prazo, essas questões sociais, mas que para o longo prazo espera-se que seja corrigido. Também não adianta resolver um problema agora e afundar todo o restante do navio, não é o que está acontecendo, mas eventualmente ele vai deixar algum rastro, vai deixar algum problema para trás que é necessário para corrigir um problema que foi criado também, não foi da noite para o dia, né? São anos e Exatamente. anos com problemas fiscais ali, principalmente no governo argentino. E pelo menos controlar a inflação, né? Que já era Esse é um o primeiro maior passo problema deles. importante. Com certeza. E falando sobre inflação também aqui, hoje saiu a nossa inflação. E aí, quando a gente fala de inflação, a primeira coisa que o pessoal fala, né? A gente fala, pô, a inflação tá caindo. Aí todo mundo já comenta, pô, mas aqui na minha região tá aumentando o preço. Então, né, primeiro para esclarecer que a inflação está reduzindo não quer dizer que ela está negativa, não é que os preços estão caindo, não é uma deflação. A redução da inflação, na verdade, é que os preços estão subindo de forma menos acelerada. Então, obviamente, a gente ainda vai perceber os preços subindo, mas num ritmo menos acelerado do que pelo menos era esperado pelos economistas e pelas grandes instituições, né? Pois é, o IPCA do mês de março ele veio muito bom, ele veio bem abaixo do que estava sendo esperado, né? Ele veio em 0,16, estava sendo esperado ali por volta de 0,20, se eu não me engano. E inclusive os núcleos, né, que são as partes mais importantes que se olha na inflação, né, são as que têm menos variação sazonal, essas coisas. Ele está fechando o núcleo em 3,80 e a inflação agora dos últimos 12 meses está em 3,93, que é bem abaixo do teto esperado pelo Banco Central e está se aproximando ali de uma zona de conforto, eu diria até, para o Banco Central, apesar dele ter mudado um pouco o português dele ali na ata do Copom, né? Ele está programado um corte de 0,50 na próxima Selic, mas, né, você viu que teve eclipse nos Estados Unidos semana passada, passou pelo México e pelo jeito chegou aqui no Brasil, né? Todas essas boas notícias do Brasil foram completamente eclipsadas por essa notícia péssima do CPI americano. Então, o reflexo aqui foi pior do que lá, né? A gente é muito sujeito a nesse contexto de hoje, com a taxa de juros dos Estados Unidos tão alta e a taxa de juros longa igualmente alta, isso é muito danoso para a gente. Então, teoricamente, nessa conjuntura, o IPCA vai ter menos impacto na economia brasileira do que o IPCA americano, que é o CPI. As nossas taxas de juros futuras voltaram a subir muito, elas estavam caindo bem nos últimos tempos, vieram lá de mais de 13, 14%, já estavam passando, chegaram a ficar um pouquinho abaixo de 10 ali na média da curva, e agora já passaram de 10 de novo. Isso pressiona bastante os juros presentes e acaba fazendo aquela mesma bagunça que tem nos Estados Unidos, um pouquinho mais forte, né? Aqui a gente está um pouquinho melhor, mas mesmo assim, essa notícia caiu como uma bomba aqui no Brasil, o Ibovespa caiu pra caramba. Eu não duvido, a gente daqui a uns dias vai ter o relatório de fluxo estrangeiro na Bolsa, eu não duvido que seja o recorde do dia hoje, ou pelo menos esses últimos 2 dias. Então então a gente está navegando ao sabor do vento aqui agora, um pouquinho. A gente tem um pouco, está com uma boa direção, está mais na frente que os outros países, mas a tempestade chegou nos Estados Unidos e está quase pegando a gente, eu acho. Assim. Ele pode, apesar de a gente estar fazendo bons movimentos, boas coisas, agora, hoje, o percentual de mudanças no Brasil está muito mais ligado ao CPI e aos juros americanos do que às nossos próprios indicadores. A gente viu ali que o governo ele acaba interferindo muito nisso.
e parece que tinha sido superado essas questões já, né? Mas agora o governo voltou a trazer algumas demonstrações de preocupação e somadas com essa questão dos Estados Unidos, do restante do mundo, acaba juntando duas notícias ruins que fazem com que esses números sejam prejudicados, né? Eu estava até vendo recentemente que vários economistas, várias casas, né, de gestoras já estavam esperando ali uma taxa terminal de Selic na casa dos 9, algumas até abaixo disso já, né? Já pensando em 8,5 e até já caminhando 8,5 e ainda com tendência de queda. Sim. Agora já vê já que isso está com mais cara de 10 do que de 9. Então, são pontos que importantes para a gente também que direcionam todos os nossos investimentos, né? A gente viu aí, como o César bem apontou, a gente teve uma corrida muito boa ali no final do ano passado para a Bolsa, e esse ano que já estava num campo negativo, mas num negativo relativamente tranquilo, né? Mais ou menos ali 4,5%, 5%, agora já começou a acentuar um pouquinho mais a queda ali, né? Então, obviamente, nada ainda que é para se preocupar ou achar que tá tudo é o fim dos tempos, mas já começa a acender um sinal de alerta de que quem está entrando na bolsa para aproveitar uma possível alta e não tem estômago para isso, precisa ajustar o tamanho da posição. Mas, obviamente, continuam ainda muitas possibilidades positivas ali para a bolsa. Então, quem ainda não está posicionado tem que estar posicionado, aproveitar que teve essa queda recente para poder estar exposto, mas tem que fazer isso da forma adequada, no tamanho correto. É que tem um detalhe importante também, né? Essa mudança, essa redução nos preços em geral da Bovespa, que reduzem o índice em si, elas são frutos de saída de capital estrangeiro, basicamente. Os fundamentos da bolsa continuam iguais, né? Para quem gosta de comprar barato, os fundamentos não mudaram tanto assim em relação ao que a gente tinha uma semana atrás, né? Não dá nem tempo de mudar, mas o que a gente tem visto nos últimos meses, mesmo com aqueles resultados um pouco aquém do esperado do quarto trimestre de 2023, mesmo assim a Bolsa brasileira ainda se comporta bem, as empresas estão bem, a gente está com uma taxa, né, de inflação muito baixa, né, mais baixa dos últimos tempos. Os juros vêm caindo, apesar de tudo, né? A gente está com juros reais ainda um pouco altos em relação ao resto do mundo, em relação aos Estados Unidos, mas é um momento da gente ir botando o pezinho aos poucos, assim, e sentindo a temperatura da água, mas nada mudou tão radicalmente assim, né? A saída do capital estrangeiro se deve muito à questão dos Estados Unidos e menos à questão do próprio Brasil mesmo. A gente tem visto números bons, né? Números Sim, positivos para o Brasil. Agora, o grande problema ali é que o nosso maior risco hoje é um risco fiscal. E quando o governo ele começa a trazer sinalizações que não são tão positivas, gera um pouco mais de temerosidade, não só para os brasileiros, né? Mas para quem está querendo, pretende investir em países como o Brasil, que tem bastante espaço para isso acontecer, mas se tem eles precisam de um incentivo maior, a gente vai lá e dá uma demonstração pior, isso acaba até atrasando um pouco mais. Então, eles estão com problemas lá que estão fazendo eles reterem o dinheiro lá fora por conta das taxas de juros altas lá, e a gente cada vez mais diminuindo aqui também, então pressiona a saída também do dinheiro, dos dólares para o exterior. Então, a gente precisa, na verdade, mudar a imagem também lá fora para atrair um pouco mais, já que eles não estão conseguindo andar com a economia deles, né? E falando sobre o poder ali da economia dentro de um país, a nossa curiosidade de hoje está ligado à inflação, né? Como que a inflação é isso. ela interferiu ali e destruiu o Império Romano, né? Como é que você conta aí essa história, Pois é. César? Muita gente fala da destruição do Império Romano e eu vejo, tem invasão de bárbaros, tem muita gente fala da questão da religião, muita gente fala que o Império não conseguiu se estruturar direito quando estava muito grande, mas eu acho que eles esquecem bastante, né? É uma das causas, obviamente, mas a questão financeira do Estado, do financiamento do Estado, passou muito por isso, né? Hoje a gente falou de inflação, hoje a gente falou de ouro, e a gente falou da Argentina lá gastando mais do que podia e tal. E tudo isso já aconteceu durante o Império Romano e demorou centenas de anos, né, para acontecer. Mas eu vou tentar contar aqui de uma forma bem rápida e de forma que eu acho que é o jeito mais fácil de entender a inflação e como que a inflação pode corroer um país por dentro, né?
O Império Romano teve seu auge ali em 180 depois de Cristo, com o imperador Marco Aurélio. Nesse momento, o Império Romano tinha a maior fronteira que ele chegou a ter e unificada, né? E eles tinham uma moeda corrente, mas essa moeda corrente não era que nem a moeda que a gente tem hoje. Primeiro que era uma moeda mesmo, né? Não era um papel de dinheiro. E segundo que não era um dinheiro que a gente chama de fiduciário, né? Que não tem nada por trás dele. Você tem que acreditar no dinheiro. Pelo contrário, as moedas eram feitas de metal precioso. A maior parte desse metal que era usado no Império Romano era de prata. Eles tinham também cobre, tinham bronze e algumas moedas de ouro também, né? Mas quando o Império começou, quando ele virou Império, né? Ali no finalzinho dos antes de Cristo, né? Até chegar no ano zero, que o imperador era o Augusto, o Império Romano já tinha, o Império, que era a República antes, já tinha conseguido muitas minas de metais preciosos, então eles usavam esses metais para cunhar as moedas. E a moeda mais comum nesse período todo era o denário, e um denário tinha 99% de prata em sua composição e ele valia de um dia de trabalho de um trabalhador comum em Roma. Com o tempo, o, qual que era o problema do imperador e do tesouro romano? Eram da mesma pessoa. O imperador, o tesouro romano era do CPF, se tivesse uma conta no banco, era o CPF do imperador. E ele tinha que pagar a expansão do exército, ele tinha que pagar os jogos, que eram muito famosos, ele tinha que construir palácios, construir estrada. Então, tudo que é um gasto de um estado era na conta do imperador. E com o tempo, como em 180 eles chegaram no máximo de expansão do império, eles não conseguiam trazer mais dinheiro para dentro para cunhar mais moedas. E toda vez que o imperador precisava aumentar o gasto, e tinha que aumentar o gasto, porque, né? Quer dizer, eu não sei porquê, mas é o que todo Estado faz. Então, eles começaram a ter uma ideia genial. Em vez de gastar mais dinheiro, eles simplesmente diminuíam a quantidade de prata que tinha numa moeda. Então passou de 98, 99% de pureza para 80% na época do Marco Aurélio. Isso veio caindo, obviamente, com o tempo, né? Cada vez que eles tiravam um pouquinho de prata da composição, eles conseguiam fazer mais moedas e logo comprar mais coisas. Só que o povo, em breve, né, assim, passa um tempinho e você consegue comprar mais coisas com mais moedas com menos prata. Mas as pessoas percebem, porque elas derretiam as moedas, tinham que comprar coisas do exterior e tal. Então eles tinham menos prata, então obviamente eu vou aumentar meu preço, porque eu preciso ter a mesma quantidade de prata que eu tinha antes, quando eu vendo as minhas coisas, ou quando eu preciso comprar de algum fornecedor. E chegando a 80% com o Marco Aurélio, já era, imagina, 20% de aumento de base monetária do nada. 40 anos depois, mesma coisa, aumento de gastos, a receita meio estabilizada, até menor, porque o Império começou a diminuir ali, a perder dinamismo e perder as fronteiras. 40 anos depois, eles já estavam usando 50% só de prata na moeda. E no ano de 270, ou seja, mais ou menos 100 anos depois do Marco Aurélio, a moeda tinha impressionantes 3% de prata. Então, a inflação vista por essa ótica, ela não é um aumento generalizado do nível de preços. Ela é simplesmente a queda do poder de compra da moeda. Um dinário que comprava 100 coisas num período atrás, agora compra 3% daquilo que comprava antes, apenas a mesma moeda. Obviamente, essa ideia ela tem que ser transplantada para o nosso tempo de forma meio imaginária, porque o nosso dinheiro não diminui, nem tem nada ali de... Né, ele é só uma nota que se convencionou chamar isso. Mas o problema original é o mesmo. É um gasto muito grande que o governo tem que suprir aquele gasto e ele pode fazer isso de duas formas que são muito parecidas. A primeira é imprimir mais dinheiro, e quando você imprime mais dinheiro, acontece exatamente o que acontecia no Império Romano. Você tinha mais dinheiro em circulação, no primeiro momento o governo compra mais coisas com aquilo, mas logo as pessoas percebem que tem esse valor maior em circulação e os preços aumentam. Então, o aumento de preço, na verdade, é uma consequência de algo anterior, né? Obviamente, a gente tem quebra de safra, então é uma inflação de custos. A gente tem questões pontuais que são inflação mesmo, que o preço aumenta, mas de uma forma geral, no longo prazo, né, a perda do valor do dinheiro advém desse aumento, da redução da prata na nossa moeda, né? Muito tempo depois, passou um tempo depois, veio o imperador Aureliano
e ele conseguiu dar uma espécie de choque na moeda. Ele prometeu que não ia diminuir aquele nível de pureza ali, mas já estava por volta de 5%, e ele começou a gastar aquele dinheiro de acordo com o que ele tinha. Isso trouxe um problema muito grande, que o Império começou a diminuir mais ainda, porque ele não tinha dinheiro para comprar a mesma quantidade de soldados, pagar a mesma quantidade de soldados de antes, ou comprar a mesma quantidade de coisa de antes. Então, logo que veio o próximo ali, ele já desvalorizou de novo e tudo voltou à mesma dinâmica anterior. Quando chegou o Diocleciano, e essa parte eu acho a mais maravilhosa de todos, porque é uma coisa que ele fez na história e a gente sempre repete achando que vai dar certo. Inclusive a Argentina fez recentemente várias vezes, não só no governo anterior, mas no governo Macri também, que ele falou, bom, para os preços pararem de subir é muito fácil, eu sou o imperador, eu mando aqui, os preços vão parar de subir, acabou, tem um teto e acabou, congelou os preços. O que aconteceu? Obviamente, os preços foram para o teto imediatamente, e como tem muita diferença de produção de um lugar para o outro, e às vezes o preço máximo de um lugar não é o mesmo do outro, e assim por diante. E os produtos simplesmente começam a desaparecer. E você não tem mais o que comprar. Então, assim, todas essas ideias que aconteceram durante o Império Romano se repetiram várias vezes na história, continuam se repetindo hoje, por mais complexa que seja, né, a nossa economia em relação à do Império Romano, não tem nem comparação, né, não tinha nem tecnologia na época das que a gente tem hoje. E esse caso eu acho que é muito bom para explicar como funciona a inflação no nosso país, por que a gente tem que controlar a inflação e que as soluções mais óbvias não são as melhores, de forma alguma, às vezes até pioram o problema, que em princípio, não dá para gastar tanto mais do que você acumula, assim, do que você recebe, mesmo que e o Império Romano aumentou durante muitos anos a receita, né, conquistando outros povos, tomando mina, fazendo guerra, vendendo escravos. Eles aumentaram demais a receita, mas os gastos também iam subindo nessa mesma proporção, o que é uma coisa que a gente tem que ficar atento nos dias de hoje para os nossos governos, que, de uma forma geral, ainda são muito parecidos com o que tinha naquela época. Verdade. E se você não quer ter o seu patrimônio sendo afetado diretamente ali pela inflação, não perder o valor de compra do seu patrimônio e assim desvalorizar tudo que você já conseguiu conquistar na sua vida, então fale aqui com a gente, chame a gente para que a gente possa ajudar a entender como que a gente pode fazer um plano para suprir esse aumento dos preços dentro do seu patrimônio e fazer com que você ganhe cada vez mais. Então fechamos aqui mais uma resenha de mercado, voltamos quarta-feira com mais novidades do mercado, com notícias relevantes que vão interferir no seu bolso. César, obrigado mais uma vez. Tamo junto e até mais. Até mais.